Fala, líderes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Beefcast, esse canal 100% dedicado para melhorar a vida e a gestão dos participantes da cadeia da carne. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sou fundador da Unbeef, a única solução brasileira focada 100% em digitalizar negócios da carne. E hoje eu trouxe aqui pessoas que eu admiro num nível extremo e assim, confesso que há uma semana atrás, antes de começar a estudar, não imaginava o tamanho da história, o tamanho da importância das pessoas que vão falar com vocês hoje. Com certeza, esse episódio vai colocar na história, assim, vai eternizar, né? Porque o YouTube faz isso. Uma das histórias mais bonitas no ramo da carne, em questão de quesito de bem-estar animal, cuidado, como você consegue agregar valor, enfim. É um espetáculo, um projeto que foi concebido por um, idealizado por outro, enfim, se preparem, porque à sua frente estão Antônio Ricardo Sestes e Amália Sestes. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada, Gabriel, pelo convite. É um prazer compartilhar um pouco mais sobre a nossa história. É a primeira vez que a gente grava um podcast juntos, eu e meu pai. Então, eu tô super animada e é isso. Vamos fazer a diferença no mundo e fazer o melhor que a gente pode na condição que a gente tem. Excelente. Gabriel, é um prazer estar aqui. É uma experiência única, maravilhosa. Eu digo o seguinte: se eu não gerar reflexão, eu não fiz a minha função. Então, eu gosto muito da filosofia estoicista e eu gosto de gerar muitas reflexões sobre aquilo que eu faço e aquilo que eu comunico. Então, eu acredito que hoje vai ser mais um dia, ou talvez um dia mais especial aqui, para que as reflexões sejam as mais positivas possíveis. Excelente, excelente. Gente, eu acho que eu sempre gosto de começar pelo começo das histórias, né? Então, assim, eu queria que o senhor comentasse um pouco. Prefere que chame Antônio ou Ricardo? Ricardo, perfeito. Ricardo, como que foi o início da sua trajetória no mercado da carne? Como que a gente vê hoje Beef Passion e lá atrás já encontra a sementinha de tudo isso que você plantou? Então, é o seguinte, eu nasci numa propriedade rural, né? Fui criado, meu pai mexia com gado, mexia com roça. E eu gostava de tomar leite no curral. Então, muito pequeno, né? Então a gente ia. Meu pai era extremamente cuidadoso com os animais. E ele dizia o seguinte: você vai, fica aqui. Quem ia para tomar o leite lá, ficava quietinho naquele canto lá. Ele ia lá, pegava a canequinha e tirava o leite, trazia. E as vacas eram chamadas por nome e existia uma agradabilidade nisso. E meu pai justificava tudo isso justamente pelos estímulos que os animais recebiam. Se continuamente você dava aquele estímulo positivo, a vaca dava mais leite. E para ele o bovino era um animal sagrado, né? Então isso foi o que eu aprendi na minha infância. Na minha adolescência eu comecei a trabalhar no açougue. O açougue era do meu irmão, né? Antes de completar 15 anos eu comecei a trabalhar no açougue. Aí eu comecei, daquele ensinamento embrionário, né, ter algumas percepções sobre aquele animal que eu estava desossando naquele dia, que era diferente do animal que eu desossava no dia anterior. O cheiro que ficava na mão, que sempre me chamou a atenção, o cheiro que fica na mão. Mas por que fica o cheiro? É o cheiro da carne. E essa carne tem um cheiro diferente, por quê? A minha curiosidade foi além, você entendeu? Porque meu irmão não sabia explicar, mas eu fui correr atrás de algumas informações. Ia lá na propriedade do cara que vendia e perguntava para ele: o que o senhor faz aqui? Como é que o senhor faz? O que o animal come? Que raça que é e tal. E eu fui, de certa forma, montando um quebra-cabeça, muito jovem, de possibilidade de se uma carne ser melhor, uma carne ter um cheiro melhor e você agregar mais valor com aquilo que você está manuseando ali. E eu cheguei a fazer uma conta para o meu irmão, porque antes era bife e carne para cozinhar. Entendeu? Na época, nem picanha a gente separava, você entendeu? Então, o alcatra era inteiro, com maminha, picanha, você cortava, fazia os bifes, né? E eu fiz um demonstrativo pro meu irmão que se comprasse o gado lá do seu Jordando, ele ia fazer muito mais bife, ia agregar muito mais valor, ia faturar mais e poderia pagar mais pro seu Jordando, entendeu? E essa foi a minha história
antes de eu entrar na faculdade, porque depois que terminou o meu segundo grau, eu prestei vestibular, entrei na faculdade, sou engenheiro eletricista, e eu fui mexer com engenharia e, paralelamente, eu fui fazer um projeto de confinamento, que começou em 1988. Né? Então já tem alguns anos, né? E vem nesse processo de lapidação. O cruzamento industrial eu fui um dos primeiros a fazer aqui, você entendeu? Comecei a fazer cruzamento industrial em 1992, né? Então é um processo assim, a vida dá essa oportunidade, né? Que eu acho que a gente melhorar a consciência, lapidar, né? Se é que a gente acredita naquilo que a gente faz. Então até um determinado ponto que a Amália resolveu, pai, vamos criar a nossa marca. Aí, pô, me deu um up diferente. Você fala assim, porra, o que dá para agregar disso dentro desse conhecimento todo que eu já tinha, né, e tal. E a gente aí fez um processo de uma lapidação maior, um acreditar, e ao mesmo tempo eu já tinha algumas informações, vivências mais intensas com animais, né? E aí a gente foi nesse processo de ir lapidando cada vez mais. Mas não terminou. Eu acho que você está numa fase intermediária, porque a partir do momento, assim, recentemente, eu tô chegando na consciência animal, acreditando na espiritualidade, que ela está atrelada à consciência, e eu acredito que isso está borbulhando muito na minha cabeça, e eu tô agora buscando informações, assim, mais precisas para que as conexões emocionais sejam mais... o condicionamento através das conexões emocionais seja mais determinante para a qualidade da carne. Então, evoluir esse conceito, né, na subjetividade, considerando a espiritualidade, a gente vai para um outro nível aí. Então, é o que eu tô, assim, uma intenção muito grande de isso acontecer numa... levar para o mercado uma coisa bem diferente, sabe? Excelente. Respirar uma carne ali, que ela não seja simplesmente um bife no prato, mas que ela tenha um conteúdo maravilhoso. Ela nasceu de um propósito, né? Eu estava terminando a minha faculdade de Direito, não me via atuando na área, por não acreditar muito no direito no Brasil e trabalhar com algo que a gente não acredita. Para mim isso é um pouco complicado, porque eu envolvo muita paixão em tudo aquilo que eu faço. E os meus amigos iam em casa e falavam, caramba, de onde é essa carne? De onde é essa carne? E eu falava, gente, a gente não vende, na verdade a gente produz, né? Meu pai tem um confinamento, ele não contou, mas ele tinha acabado de tomar um super prejuízo de um frigorífico que ele tinha ficado sócio, gigantesco. Ele tava muito triste, muito para baixo, falou, não quero mais mexer com nada disso. Eu falei, pai, vamos criar a nossa marca, me ajuda que a gente começa. Ele falou, eu tenho outras coisas para fazer. Eu falei, pai, vamos criar a Bife Passion. E aí, né, em contrapartida, a gente foi desenvolvendo esse nome, desenvolvendo a nossa linha de cortes, entendendo o que seria, como seria a nossa desossa, qual seria a linha de produtos, quais as genéticas a gente ia usar. E, bom, estamos há 13 anos no mercado. E quando ele fala que isso é só o começo mesmo, porque ao longo desse processo a gente vem desmistificando muitas negativas em torno da carne bovina. Não só no que tange a questão da qualidade nutricional, mas principalmente também a sustentabilidade. Então, nós somos certificados internacionalmente desde 2015, onde a palavra sustentável era mal pronunciada, principalmente aqui no Brasil. Isso, pra gente, é uma condição sine qua non. Então, agora a gente tá num passo 2, né? Analisar, tá num passo 3. A gente agora entendeu a qualidade nutricional do nosso produto. Agora a gente já é 100% certificado e 100% sustentável. A gente já faz uma integração lavoura, pecuária e floresta. Nós já temos uma pecuária regenerativa. E agora a gente tá entrando na nutracêutica, onde o alimento é o nosso remédio também, porque você é o que você come e a forma com que você vive, o boi também. E aí entra toda a genialidade e o trabalho desenvolvido ao longo desses anos, né, na produção, que é a responsabilidade do meu pai, e é o que ele, na minha opinião, sabe fazer melhor. Então, o projeto que a gente criou da Bife Passion é totalmente diferente do que qualquer projeto que eu já vi até hoje. E cada vez está ficando melhor. Então, nós acabamos de nos certificar agora como halal. A gente vai iniciar um projeto de exportação para a Arábia Saudita.
E esse conceito, né, de não só de bem-estar, mas de entender a subjetividade do boi está cada vez mais evidente. E aí entra também toda essa parte de estudo que o Antônio vem desenvolvendo nesses últimos anos da neurociência, de entender realmente o animal mais a fundo, olhando para alguns aspectos que até então não eram muito comentados ou não eram fatores de destaque, principalmente dentro da pecuária, né? Quando a gente fala de produção de carne, as pessoas... A primeira pergunta é, qual a genética? É Angus, é Wagyu, é Nelore? E a nossa percepção ao longo desses anos é que, claro, a genética é um fator importante, mas tem muitas outras coisas que interferem e fazem o resultado do produto final terem uma excelência aí em vários aspectos, né? Então, que entra o manejo, que entra o entendimento e que entra realmente colocar um animal num patamar diferenciado, seja ele em níveis sustentáveis, em níveis de qualidade nutricional ou em níveis de espiritualidade. E um dos pontos que chamaram muito a atenção dos árabes, né, foi realmente o processo que existe dentro das fazendas, do respeito com o animal, do manejo, do bem-estar e da responsabilidade de mexer com uma matéria-prima, com uma vida e fazer dentro dessa cadeia produtiva o melhor que a gente pode em todos os aspectos que nos cabe, né? Então, desde a preparação desse animal, desde a inseminação desse animal até a distribuição final, hoje é 100% da Beef Passion, né? Nós hoje temos... Acabou de sair agora numa matéria da Globo Rural que a gente foi eleita a melhor marca de carne, de acordo com alguns especialistas, e isso é o resultado dessa somatória de processos que a gente desenvolveu com critérios alternativos e humanizados, buscando assegurar a responsabilidade socioambiental em todo o processo produtivo. Então, hoje a gente tem alguns pilares que são muito fortes e enraizados e a gente quer continuar estimulando isso, principalmente para as futuras gerações que vêm aí. Não é o que a gente faz, é como a gente faz. E dá para a gente fazer muita coisa diferente dentro da pecuária, principalmente vivendo num país com tantas oportunidades que a gente tem. E então a nossa jornada está só começando, nosso desafio ainda é grande, mas tem muita coisa boa para acontecer. Excelente, acho que melhoria contínua é um termo amplamente divulgado, né? A gente nunca vai chegar no perfeito, sempre vão ter novas tendências, novos pensamentos, a gente tem que estar sempre acompanhando as melhorias que vêm junto com as novas gerações. Mas assim, uma coisa que me deixou intrigado e que eu achei muito interessante foi o fato de que hoje é muito fácil as pessoas falarem de carne de qualidade. Ah, carne de qualidade, é isso, é marmoreio e tudo mais. Mas eu achei impressionante na sua fala, inclusive já tinha estudado sobre o seu Jordano aí, a questão do como é uma coisa palpável, uma coisa visível. Sim, você estava ali no dia a dia, mas o que mudou da sua percepção para todos os outros que estavam ao seu lado naquele momento era o simples fato de parar para analisar o que você estava fazendo. Porque carcaça vinha, carcaça ia, carcaça vinha. Em todo açougue era assim, no Brasil inteiro. Mas por que o pessoal não fala, pô, mas por quê que essa é melhor do que essa? Qual o motivo? Ainda mais numa época que, é só bife cozinhar. Pô, mas por quê? O que acontece? E aí eu acho que entra num ponto super importante, que é o que vocês fazem hoje, que, assim, vale a pena você pagar mais por um produto que te dá mais rendimento. E você teve essa percepção junto ao seu irmão lá atrás, num ambiente que ninguém falava disso, né? Assim, pô, cara, você já parou pra pensar que a gente vai comprar essa carcaça e vai pagar mais? Sim. Mas o seu Jordano não tá explorando a gente. Ele tá oferecendo um produto que vai dar mais rentabilidade, porque a gente vai conseguir ter mais margem em cima dele. Uhum. Então, assim, nesse início de processo, como é que foi a construção, né? Porque eu acho que vocês criaram o mercado de carne de qualidade. Então, assim, como é que era no início? Hoje é muito fácil. Sim, hoje eu venho no curso Roberto, eu converso com a Mara, coisa ali, todo mundo fala de, marmorei, tanana. Mas e lá no início mesmo, ninguém falava nada? Onde você buscou? Qual que foi a motivação? Como é que foi tudo isso daí? Cara, isso é muito interessante, essa sua pergunta. E eu tô aqui com isso na minha memória bem latente aqui ainda sobre isso, né? Porque
o conteúdo presente, ele é feito com a história do passado, né? E quando a Amália idealizou a marca, eu falei assim, cara, na época, meu desafio era mostrar que a carne, ela fazia bem para a saúde. Talvez contrapor os cardiologistas. E eu li um livro do Drauzio Varela, Os Prazeres da Carne, e ele dizia a importância da ingestão da gordura. Que tudo que a gente tinha que ingerir tinha que ter 30% de gordura. Porém, a seletividade da gordura que faz a diferença na saúde. Eu falei, opa, pera. E eu tive a oportunidade, logo nesse início, de conversar com o Alex Atala. A Amália presenciou essa conversa. E olha só a conversa dele. Isso é mais ou menos quando? Só pra me situar na minha 2010, mais ou menos. 2009, 2010, né? Aí, o Alex comeu a carne. Nos chamou para uma reunião. A gente foi a família toda, inclusive. Ele simplesmente disse assim, cara, eu conheço o mundo da carne. Eu conheço todos os continentes da carne. Eu conheço muitas carnes macias, igual essa aqui da Bife Passion. Porém, no sabor ela é inigualável. Então eu usava... Vão estudar esse produto, vão entender o que esse boi faz. E aí, complemento. Eu comi uma carcaça inteira com o Giovanni, que é o subchefe dele até hoje. E eu não passei mal. E ele tinha intolerância e uma digestibilidade mais lenta em relação à carne bovina. E ele disse, vão procurar universidades, porque não é normal. O que esse boi tem que é tão diferente? E eu não conheço nenhuma carne no mundo que me chegou a essa percepção que a Bife Passion tem. E aí, para concluir a frase dele, depois ele deu uma entrevista, que inclusive saiu na Veja, dizendo que a Bife Passion era a melhor carne que ele já tinha comido no Brasil e uma pena que o segundo lugar ficava longe demais. E aí ele disse que era mentira, que na verdade era do mundo, que ele nunca provou nada igual. E nós somos parceiros até hoje. Então, olha só. Aí, nisso que vai, ele passou um contato para mim, que o cara não tinha, ele falou, mas ele me indicou um diretor da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unesp São José do Rio Preto, professor Roger. Ele falou, conversa com o Roger. Eu liguei pro Roger, eu tava em Brasília, liguei pro Roger, eu falei pra ele, você quer... vamos nos reunir, vamos conversar. Eu falei, a hora que você quiser. Eu tava em Brasília, ele falou assim, pode ser amanhã, 11 horas da manhã? Eu falei, pode, sem problema nenhum. Aí a única conta que eu fiz, eu falei, que hora que eu preciso estar lá, pra saber que hora que eu preciso levantar e vazar, você entendeu? Aí 11 horas da manhã, eu estava lá conversando com o professor. Aí naquele dia, que nós começamos a conversar sobre perfil de ácidos graxos na carne, me veio um negócio muito interessante. Porque ele perguntou, o que você quer com a sua carne? Eu falei, eu quero a melhor carne. Eu quero que ela tenha os melhores valores nutricionais. Aí ele falou assim, cara, assim, a carne é o seguinte. Ele disse o seguinte, principal característica organoléptica da carne, chama-se maciez. Carne tem que ser macia. Ótimo. Mas o que define de carne de qualidade é a composição de ácidos graxos na fibra. Ué, e como é que eu fico sabendo disso? Ele falou, não, a gente tem laboratório aqui e a gente pode analisar. Aí nós fizemos uma análise inicial. Ela falou assim, a carne tá legal, mas você pode melhorar ela se você quiser. Eu falei, é? Uai, você não é o que você come a maneira que você vive, o boi é o que ele come a maneira que ele vive. Então espera, o que nós vamos dar pro boi então para melhorar a carne? Ele falou, só fazendo teste no laboratório. Aí eu montei 2 currais de teste. Então a gente fez teste com semente de girassol, com linhaça, com soja em grão, e com produtos variados de minerais
micros e macros elementos. Pô, aí num segundo momento, que nós fizemos uma bateria de teste, nós usamos 3 currais para analisar o resultado final e depois fazer o teste de paladar ainda na carne. Bom, a gente mostrou que a soja em grão, ela deu um resultado de melhoramento das gorduras fantástico. A linhaça também deu. Só que a soja, ela deu uma variação muito maior e, porém, a soja a gente tem na região, né? Aí a gente falou assim, a única coisa que falou assim, olha, usar a soja inteira pode ser que dá algum problema no animal, tá? A soja, muita gente acha que tem que torrar ou não. Falei, vamos pôr 10 animais aí, colocar 100, 200 dias aí comendo soja para ver se vai dar alguma reação, não. Não deu absolutamente nada. Falei, pô, e a gente já tinha os valores nutricionais daquilo. Então, a partir daquele momento, a gente começou a usar a soja e aí a gente começou... E também melhoramos os minerais da carne, selênio. A Beef Passion, ela usa 3 tipos de selênio. 2 orgânico e 1 inorgânico, né? E isso, de certa forma, melhora muito a qualidade do perfil de ácidos graxos, melhora muito o sabor e melhora muito a nossa imunidade ao ingerir a carne. E aí, quando esses resultados, nós fizemos uma segunda bateria de resultados lá na Universidade Federal de Viçosa, o professor Mário Chisotti falou, cara, essa carne tem viés nutracêutico. Eu falei, opa, eu não, nem tinha ouvido falar na palavra, né? Ela falou assim, viés nutracêutico? O que é? Produtos nutracêuticos, você nunca vai precisar de remédio. A sua comida é o seu remédio. Esse é o futuro, inclusive, da nutrição no mundo. E provavelmente a universidade vai ter uma cadeia só sobre nutracêutica, que ela é mais completa do que a nutrição, é mais completa do que essas outras cadeias que falam sobre nutrição. Ela fica muito mais completa. Falei, pô, que legal, né? E a gente, a partir daí, a gente arrumou um norte, que era aquele início, né, que a gente tinha de que, pô, eu queria um produto de qualidade para contrapor os cardiologistas. Falei, cara, isso para mim, eu recebi um PhD aqui nesse negócio, sim, né? E eu falei, cara, muito legal, muito bom. E ao mesmo tempo eu fui lidando com o comportamento animal. Fui vendo que aqueles animais que eram mais dóceis, que eram animais que tinha que você tinha uma conexão emocional maior, o final dava um resultado ainda mais requintado. Aí eu fui fazer pós-graduação em bem-estar animal. E quando eu terminei a pós-graduação de bem-estar animal, que eu vi que o sistema neuroautônomo nosso é muito similar ao dos animais, eu falei, caraca, como é que eu entendo melhor a cabeça desses caras? Eu comecei a estudar sobre inteligência emocional. E eu descobri que a minha verdade, ela não pode ser muito usada, ela tem quase que ser desprezada. Porque existe uma verdade do universo que você tem que compartilhar suas ações, as suas emoções com essa verdade, não com as minhas. E que os animais, você evolui eles muito melhores porque eles só vivem emoção e não tem verdade. Então é mais fácil você evoluir um animal a cada dia do que você evoluir emocionalmente falando, um ser humano a cada dia. Por quê? Porque eles respondem muito mais aos estímulos positivos, às vibrações positivas. Então, aí você ele chega fala onde? Que é muito mais fácil chega na criar um boi do que um filho. Toda vez eu escuto isso, ele fala, é muito mais fácil criar um boi do que um filho. O boi, ele responde aos estímulos. O boi... Não, é verdade. Mas desculpa, continua. Então, aí... Não, isso foi... Sendo verdade, continuamos. Não, uma vez eu dei uma palestra lá na UNB em Brasília, e o meu filho estava assistindo, e eu falei isso, é mais fácil você fazer um boi melhor a cada dia do que um filho melhor a cada dia. Meu filho depois veio me questionar. Eu falei, não, mas é isso, é o tal negócio. Cientificamente. E é a sensação, porque olha só, a gente tem esse emocional nosso, que ele se torna irracional e muito mais irracional do que um animal.
E normalmente, as pessoas que não têm controle emocional, ela vive muito mais na irracionalidade do que na racionalidade. Por questões de hábito, por questões de não ter um bom comportamento. De ser muito julgadora, de ter uma verdade muito veemente, que vai brigar com o mundo por causa da verdade dela. Cara, as pessoas só perdem. E aí eu falei assim, eu vendo os animais, falei, pô, eu quero muito mais esse equilíbrio do que aquele que as minhas verdades me perturbam. Me tira de uma inquietação, me traz um desequilíbrio emocional. Aí quando você vai na inteligência emocional, o que é isso? É você pegar a emoção certa, usar na intensidade certa, por um tempo certo. Poxa, eu tenho que me equilibrar. Se eu não me equilibrar, como é que eu equilibro os caras? Como é que eu manejo alguém sem equilíbrio emocional? Excelente. E através do equilíbrio emocional é que você vê exatamente o quão está adequado o que você está fazendo para o outro ou não. Porque para mim fazer o bem para você não é o que eu quero, é o que você precisa. Então você muda completamente a sua relação de bem-estar no meio que você está. Tanto é que eu digo que o meu bem-estar é reflexo do bem-estar que eu causo no meio que eu estou. Então, e qual que é o propósito da bifação? É um boi integral. O que é um boi integral? É a melhor equação entre homem, o boi e meio ambiente. Isso não tem finitude. Eu só preciso diminuir a minha ignorância. No sentido de entender esse conjunto. E todas as vezes que eu mexo alguma peça para melhor, baseado na diminuição da minha ignorância, eu fortaleço cada vez mais essa equação integral. E aí, eu tenho um bom trabalho para os meus próximos 30, 40 anos. Excelente. Que venham mais 30, 40 anos, porque se até agora já fez tudo isso, imagina vocês juntos aí por mais 30, 40 anos, tá maluco? Não, e assim, é impressionante. É de ficar boca aberta, assim, com a verdade que a gente encontra na palavra, assim. Você fala, caraca, nossa. É o propósito, né? E é assim, e você comentou até no início, falou, Amália, poxa, você era vegetariana, me conta como isso aconteceu. Eu sou A positivo, isso também a gente descobriu ao longo do processo, não do A positivo, mas de que quem tem o tipo sanguíneo A positivo tem uma tendência maior à indigestibilidade da carne, né? Enfim. E eu sempre me sentia muito pesada, não era um alimento que me fazia bem. E aí isso tá totalmente ligado também à qualidade da gordura e enfim, né, desse produto. Mas o primeiro ponto que eu não consumia era porque me fazia muito mal. Não era um produto atrativo nos termos de, nossa, que produto bonito, eu vou levar para um churrasco. Eu moro sozinha há muitos anos, eu vim estudar em São Paulo, então eu falava, vou comprar uma peça de 2 quilos, abrir, congelar, descongelar, etc. Tal. Por que aqui não tem porcionado? Por que aqui não tem isso? E aí a gente começou a desenvolver e, ao mesmo tempo, ele me questionou por que eu não comia carne. E eu falei também de alguns valores que eu tinha em relação a meio ambiente, bem-estar animal e qualidade nutricional. E ele disse, filha, eu não criei você para ser ignorante. Eu acho que você tem que entender um pouco mais sobre o processo para não falar o que você não sabe. E foi quando eu falei, tá bom, eu quero entender. E aí eu me apaixonei. Porque eu vi que, na verdade, a pré-formação da ideia que eu tinha era totalmente distorcida. E não tinha nada condizente do que eu via na prática. Então, seja por um propósito, ou seja, né, por a minha diferença de idade dele, essa questão enraizada de fazer alguma diferença, né? Então, pra mim era, nossa, vocês desmatam, vocês fazem um produto que faz mal pra saúde. E é tudo mentira, né? Então, depende da forma como você faz, na verdade, né? E aí eu fui me apaixonando cada vez mais e isso fez a gente desmistificando todas essas negativas desse mercado. Então, em termos de saúde, hoje eu sou outra pessoa, eu tenho outra energia, eu emagreci 10 quilos, eu nunca fui uma pessoa gorda, mas como diz meu pai, nunca foi que nem agora, que parece um quibe, que se desossar não dá um, né? Então, mas de fato, assim, em termos de energia, em termos de fortalecimento muscular, de tudo. Então, eu como carne todos os dias, assim, e foi uma das melhores escolhas que eu pude fazer hoje na vida. Então, a gente tem muito contato com pessoas que são veganas ou não consomem carne por algum motivo e eu gosto muito de ouvir todas elas, até porque eu já fui uma delas. Então, o nosso viés não é
criticar alguém. Até porque eu acho muito nobre o motivo do que um vegano hoje faz por não consumir carne. Sim. Mas existem empresas que fazem um processo totalmente diferente. Não só com a carne, mas com frango, com ovo. Você pega uma Fazenda da Toca, pega uma Corim, pega uma Bife Passion. Então, hoje o consumidor ele tem a opção de consumir um produto ético, íntegro, com rastreabilidade, com origem, com procedência, com qualidade. Ele tem essa opção. E a Bife Passion tem feito muito isso. Cada vez mais, o nosso público que chega até a gente são pessoas que não consumiam carne por algum motivo e querem realmente voltar a consumir, seja por uma questão de saúde ou por uma questão de propósito. Então, é muito interessante você poder compartilhar dessa oportunidade. E aí é um caminho sem volta. Porque quando você prova, você fala, caramba, eu não sabia que era isso, eu não sabia. E quando você conhece mais a fundo, você vai vendo, uau, então dá pra fazer tudo isso? Dá, e dá pra fazer muito mais. Sim. A gente só precisa fazer. Né? Não é o caminho mais fácil, mas a gente não gosta do fácil. A gente gosta do desafio, a gente gosta de fazer aquilo que ninguém faz. Por isso que hoje a gente consegue ter um resultado que ninguém tem. Então, eu já rodei o mundo antes da Bife Passion para entender se realmente faria sentido eu colocar tanto esforço e energia em cima disso. E hoje eu vejo que nunca comi nenhuma outra carne em nenhum outro lugar que me despertasse e que me fizesse bem como a Bife Passion faz. E, inclusive, é até chato falar, mas dependendo da carne que eu como em alguns lugares, eu não passo muito bem. Mas aí entra na questão da digestibilidade, porque eu também sou A positivo e tenho mais intolerância à absorção desse produto. Então, é um novo mundo, de uma outra forma, com outros princípios, com outras oportunidades. E a gente vê que existe, assim, um caminho muito grande para percorrer. Não só pelo que o mundo está vivendo hoje em relação a aquecimento global, porque isso não é conversa para boi dormir, literalmente, não é culpa do agro, diretamente falando, mas a gente precisa entender, dentro da nossa operação, o que a gente pode fazer para impactar melhor o ambiente que a gente está em volta e as pessoas que estão com a gente. Então, isso é muito forte também e muito enraizado. Sim. Por exemplo, nas propriedades rurais, a gente notava que era muito comum o pai querer levar o filho para trabalhar na roça. No interior, isso é muito comum. E para a gente fazer o registro dos funcionários, eles precisam mostrar o certificado de matrícula dos filhos na escola. Então, a gente mudou a rota do ônibus da prefeitura para buscar essas crianças. Então, se a gente começa a impor algumas ações que vão fazer parte dessa mudança, são essas ações que retornam positivamente para a gente. Então, a gente tem que começar. Então, desde a questão da qualidade do que esse animal come, da forma como ele é tratado, desse manejo, até como todos os colaboradores ali em volta estão vivendo. Perfeito. Porque não é só o meio ambiente. Perfeito. Existem vários outros tipos de responsabilidade que também são nossas. Excelente. Excelente. Acho que uma das coisas que eu estudei na faculdade, eu fiz engenharia também, produção, e eu vejo muito em várias falas de vocês, mas assim, eu acho que muitas das vezes o grande problema das pessoas que têm esse fator de não enxergar os potenciais outros players que tem no mercado estão fazendo diferente, é que as pessoas param no primeiro porquê, né? Então, a metodologia japonesa aí dos 5 porquês, ela consegue definir isso muito fácil. Não é muito fácil, mas assim, não é só o primeiro, por que que... por conta do gado. E para aí. Mas por quê? Por conta disso. Mas por quê? Mas por conta disso. Mas por quê? E quando você vai ver, tá muito menos ligado a pessoas, muito ligado a produtos e muito mais ligado a processos. Então, assim, inclusive, umas coisas que eu estudei de vocês que eu acho impressionante é a própria capacidade da ração, do alimento que o animal tem hoje na fazenda de vocês, emite 43% a menos de... Reduz 43%. Reduz 43% aproximadamente. Isso. Pô, isso daí... Por que o pessoal nunca fala disso? Por que nunca chegou nesse porquê? Então, assim... Isso é a digestibilidade do animal. Olha que tanto de etapas vocês pularam para trás para conseguir responder uma coisa que todo mundo falava, não é assim. Exato. E aí as pessoas tomam essas coisas como verdade e acaba que prejudicam próximas gerações por simplesmente não fazer boas pesquisas. E só para complementar o que você está dizendo, isso é muito verdade, porque quando eu quis lançar a Bife, eu lembro que eu me reuni na época com o vice-presidente do McDonald's para perguntar um pouco sobre o que ele achava do mercado de carne, apresentar o meu business plan e entender qual seria o feedback dele em relação a isso. E ele falou, esquece, não vai dar certo, o brasileiro conhece fraldinha, maminha, picanha, filé mignon... Eu te dou 5 nomes. O resto moe e faz hambúrguer porque não tem valor agregado. A gente vive num país de commodity.
Eu acho que eu não tenho nenhum produto hoje que custe menos de R$100 o quilo. E não tem nenhum produto que a gente não aproveite nesse boi. E a gente literalmente usa o boi de cabo a rabo. Então a gente criou nomenclaturas novas, a gente fez um aproveitamento diferente, a gente usou o que tinha ao nosso favor por todo esse investimento que foi feito ao longo desses anos na qualidade desse animal, para isso retornar para a gente como um diferencial também de portfólio de produto. Então hoje a gente tem o bife do Antônio, a bisteca passion, o steak passion, a gente tenta descolar o máximo dessa cultura que o mercado impôs pra gente, porque nós vivemos num país em abundância de carne. Nenhum lugar no mundo consome carne como nós brasileiros consumimos. E sabe qual é o primeiro critério que as pessoas avaliam? Preço. Enquanto as pessoas continuarem batendo na tecla do preço, o brasileiro vai ficar vivendo de migalhas e vai continuar todo mundo fazendo o que faz, exportando os melhores para fora, onde as pessoas valorizam aquele produto feito de forma ética, responsável e coerente, para comprar de outras indústrias que não têm o mesmo processo simplesmente pelo preço. Isso é consciência. As pessoas precisam de educação e valorizar o que é feito aqui. Você viaja, vê quanto custa um bife lá fora, um bife ruim. Aqui no Brasil é difícil você comer uma carne ruim. É difícil. Tem muita carne boa nesse país. A gente tem solo, a gente tem clima, a gente tem pasto. A gente tem o que o mundo não tem. Só que o brasileiro, ele quer o quê? Preço. Enquanto ele continuar questionando, olha quanto eu paguei nessa picanha, R$40, R$50, e não entender que um boi dá 2 picanhas, não vai ter sustentabilidade dentro dessa cadeia nunca. E ele precisa aproveitar esse animal por inteiro. Principalmente esse animal trabalhado com excelência. E conhecer o que ele não sabia ainda. Porque o que foi contado pra gente é muito pouco perto do que a gente pode oferecer. Excelente. Excelente. Eu acho que essa ideia de desconstrução ela é muito forte, né? Assim, o senhor Antônio aí consegue muito mais do que eu, você às vezes falar disso, mas essa questão de... Antes era só bife e cozinhar, né? Então, assim, hoje também, eu acho que é o grande ponto que você tocou, que eu até estava conversando com o Roberto ontem no evento, é que, assim, eu acho que um dos grandes gargalos da produção da carne, ela tá na última ponta, que é a falta de consciência e educação do consumidor ou da pessoa que vende. Porque, assim, nada adianta hoje o Roberto, o pessoal fazer uma baita de uma carne de qualidade, que, pô, tem marmoreio de ponta a ponta. Se chega lá no ponto de venda e o atendente, a pessoa que vai vender, a pessoa fala, o que é bom pro meu churrasco? Picanha. Não sabe comunicar, né? Exato. E aí, tipo, aí você fez um puta de um trabalho e fez tudo aquilo, chegou na pessoa que vende o seu produto, ele não sabe transparecer todo o que você fez ali pra trás. Então, o que ele vai falar? Olha, você quer barato ou você quer caro? Quero barato. Quer pra churrasco ou quer pro dia a dia? Churrasco. Ah, então é esse. E assim, será que é só esse? Será que não existem outros momentos que você consegue aproveitar outras partes do boi e igualmente num churrasco, numa confraternização que não precisa ser a picanha? Inclusive eu sou um cara que nunca compra picanha para nenhum churrasco. Assim, não é uma carne que eu acho que é a estrela. Até porque hoje a picanha, o grande problema dela é que ela é muito grande. Então, assim, quando eu compro uma picanha para um churrasco para 4 pessoas, eu posso comprar ela. Não tem como eu experimentar outros cortes. Então, assim, eu até prefiro não que a pessoa da loja nunca me indique ela. Quando eu vou num lugar que eu quero comprar carne, lógico, eu não sei 1% que vocês sabem de carne. 1% eu não sei. Mas, assim, eu sempre espero, o que vai me dar de retorno? Cara, o que eu compro um churrasco? E é sempre a bendita da picanha. Que é cultura. As pessoas colocaram na cabeça que é carne de primeira ou de segunda. Então, quando você fala... Eu já ouvi de alguns clientes falando, eu não trabalhei a vida inteira pra comer colchão duro, me desculpa. E eu falo, meu Deus, senhor, você é um mega fulano, eu te admiro, eu acho você... Ela prova. E é sem volta, ele prova e depois de um tempo ele fala, uau, o que é isso? Então, assim, a gente não foi educado pra conhecer o boi inteiro. Sim. A gente foi educado, comercialmente falando, pra consumir contrafilé, filé de costela, a picanha, o filé mignon e o resto mói. Só que quando você fala de um boi de qualidade, com uma genética europeia, um zebuíno, eu não tô falando de um Nelore.
que era criado há milhões de anos atrás. Porque hoje o Nelore também tem outra qualidade do que era antes. Sim. Então, a gente não pode mais continuar trabalhando a linha de desossa do boi como com referência do que a gente teve há 20 anos atrás. Hoje o padrão do animal mudou. Hoje tem genética, hoje tem estudo, hoje... Enfim, tem milhões de formas de acesso à qualidade desse animal. Então, como não aproveitar ele inteiro? E não só isso. Quanto custa hoje a arroba do boi? E quanto custava 10 anos atrás? Ou há 15? Ou há 20? E a carne vai continuar ficando cada vez mais cara. Porque é muito caro produzir. E o produtor precisa ser bem remunerado. Porque senão vai parar o padrão de qualidade desse produto. Então tem que parar com essa coisa de preço, um esmaga o outro, quanto você me paga se não for por isso. É assim, o que você faz de diferente? O que aquilo tem valor? Preço é uma coisa, valor é outra. Exatamente, exatamente. É isso que o brasileiro tem que começar a entender e colocar na cabeça dele e conhecer e abrir. Sim. A França come miúdos desde os primórdios. Agora que o brasileiro começou a comer língua e bochecha, porque tá caro o filé mignon. Sim. E aí? E sempre foi uma coisa consumida no mundo inteiro. Agora a gente tá aprendendo. Exato! Porque sempre teve muita abundância. E de carne muito boa. Sim. Entende? Então, olha quantas marcas maravilhosas que a gente tem nesse país. Sim. Mas, enfim, tem muito mais pra aproveitar. Sim. Não só aquele básico que foi ensinado pra gente. E o que não era e não é, não. E essa questão é engraçada. A pessoa aqui no Brasil, ela não come. Chega lá fora, ela posta um vídeo como se... Aqui comendo uma língua. Exatamente. Corri pra trás. Chega aqui, ela... Não, isso aí não. Pelo amor de Deus. Exatamente. Mas a hora que as pessoas começarem a precificar pela consciência e não pelo preço, muda completamente. Esse consumidor muda. Então, o consumidor, ele tem que comparar consciência, ele não tem que comparar preço. Preço você está indo, talvez, pela pior forma de você se tornar seletivo na vida, entendeu? E mesmo assim, você pega assim, muitos valores que são... Muitos produtos que são feitos de valores de consciência melhor, né? Que já estão mais, assim... determinados pelo mercado, tem aquele patamar e não sai daquele patamar, você entendeu? Independente da circunstância. Então, a hora que o consumidor precifica pela consciência, muda completamente a referência de escolha. E talvez, né, eu acho que um dos principais objetivos nosso aqui, ou talvez se não seja o principal, é melhorar a consciência e espiritualidade. Eu sempre falo assim, na hora que você chegar lá com o Pedrão tem um checklist lá e fala, puta, tua consciência pecou em muitos aspectos, então você vai nesse caminho aqui, não vai ter esse outro caminho. A conta então, chega, A conta chega. Mas é interessante porque esse processo, eu tava vendo a Amália falar aqui, é a evolução disso, sabe? Por isso, assim, quando você acredita... Aliás, eu até gravei, assim, pros árabes agora um vídeo, né? E justamente chegando nesse diferencial de consciência, né? E eu compartilhei isso aí no grupo da DBO que a gente participa e tal. E eu tenho um jornalista lá, chama Ariosto Mesquita, não sei se você já viu falar. Ele é um cara incrível, assim. E ele ficou comigo uns mais de 2 dias. E no dia que ele editou a reportagem, ele fez a seguinte classificação para mim, que eu sou um cara simples, ético, inquieto, com doses de adrenalina nada homeopáticas no DNA. E na época a gente tava falando sobre nutracêutica. E agora eu tô falando sobre consciência e espiritualidade. E ele pegou a reportagem lá de trás e falou assim, tá vendo como eu estava certo? Eu sabia que você não ia parar por aí, você entendeu? Ele fez uma brincadeira comigo, né? Compartilhou. E é justamente eu falei, isso é você entendeu? E eu espero mais de você ainda, pode ter certeza, você entendeu? Então eu acho o seguinte, a hora que você vai buscando valores, né? E você vai perceber que talvez você não pode falar em preço, porque os maiores valores, eles são subjetivos. Eles não são objetivos. Que tudo que nós fazemos tem crença, tem ciência e tem arte. A ciência, que é a parte exata,
ela é 1/3 só. Ser engenheiro, você sabe disso. 2/3 não é exato, é subjetivo. E quando você, na subjetividade, você coloca a consciência e a espiritualidade, aí você potencializa muito mais isso. Então, e talvez esse é o grande mérito que nós podemos ter com a evolução do tempo. Sabe? Porque se nós, no ambiente que nós vivemos, que é um ambiente saudável, um ambiente que nós temos acesso à informação, temos acesso ao universo de possibilidades, e nós temos discernimento para olhar com consciência qualquer coisa, qualquer ato nosso ou qualquer escolha nossa, você vai ver que faz muito significância você ir pela consciência daquilo que você come, principalmente aquilo que você veste, aquilo que você, as suas escolhas, sendo feito de consciência. Por quê? O que acontece? Quando você vai para o mercado explorativo, ele pode se tornar muito perverso para nós. Porque se você pensar só na exploração, você vai degradando muito. Por isso que vem a sustentabilidade. Porque é uma forma de consciência. Mas aí ela não ficar só, você entendeu? Nas regras que é imposta, mas na evolução de consciência. Que eu acho que esse é o grande, talvez, é um grande desafio que nós temos, mas é o que nos vai tornar a gente mais feliz no último dia da nossa vida. Entendeu? Aliás, tem um livro muito bacana que eu sempre recomendo ele. É A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana. E lá eu diz assim, ela era uma geriatra, né? Ela trabalha muito em hospitais de elite e hospitais públicos também, né? E dizem que em hospital público as pessoas morrem melhor porque elas são mais desapegadas às coisas, né? Então, porque ela diz o seguinte: quem vive bem nos sentidos morre bem com os sentidos. No dia da sua morte, talvez se você tem muito, você vai morrer muito inquieto porque você não está levando nada. E então você evoluiu um animal, sabe, na melhor consciência dele, para que o que ele deixa vai melhorar a vida de quem estiver com ele. Puta, eu acho isso uma coisa incrível, né? Então, sabe, temos assim, eu sempre digo o seguinte: nós, quando nós morremos, nós não servimos para nada, nós não temos aproveitamento, né? Mas a gente tem legado. E fazer com que a nossa consciência melhore a consciência de alguém que tem menos possibilidade de ir sozinho, puta, talvez a gente faz um trabalho incrível isso, né? Um trabalho social, animal e social humano. Porque se você está lidando com seres que têm consciências, tenha cuidado com os estímulos que você dá para ele, sabe? E os melhores estímulos é o que vai dar no melhor resultado daquilo que nós vamos ingerir em termos de saúde. E como diz o professor Mário Chisotti, sabe, se nós queremos ficar livres de remédio, vamos comer produtos nutracêuticos. E precisa saber, isso só existe, essa beldade, essa bondade desse produto, ela só é feita com quem tem consciência. Quem não tem consciência não está preocupado. Tem muita gente fazendo propaganda de produtos que não é saudável e vende e não está preocupado. Está preocupado em vender. Sim. Mas não está preocupado com o efeito colateral daquelas pessoas que vão ingerir aquele produto. Excelente. Então, escolhas das pessoas conscientes. Escolhas, eu acho que me engrandece muito levar isso, evoluir isso, como a gente evoluiu, e chegar que, quem sabe, aí as pessoas entenderem que aquela carne no prato... É um bife muito além da carne, que é o que eu costumo chamar. Está melhorando a espiritualidade e melhorando a parte biológica, sabe? Então você está se...
É isso aí, sabe? Então, é gostoso você pensar assim, e é gostoso você ter um projeto. Já vou fazer 65 anos agora, né? E eu fico feliz de estar nesse momento de consciência, né? Consciente daquilo que eu posso de melhorar, de consciência aquilo que está à minha volta. Seja das pessoas, seja da parte ambiental, pensando na biodiversidade, ou seja, os animais, na evolução deles, para que a gente tenha um pouco mais de respeito na hora de comer a carne dele e a gente dá mais significância à vida dele. E muitas vezes a gente fala assim, porra, você cuida tão bem, eu vejo assim, depois você não tem dó de matar? Eu falei assim, eu teria dó de matar se ele morresse mal, se ele morresse maltratado. Então, sabendo que ele está bem tratado, aliás, é o que a gente gostaria no dia da nossa morte também. Que a gente tivesse um bom tratamento. Né? A vida inteira, né? A vida inteira. Então, olha só. Mas isso você não constrói da noite para o dia. E que foi que os árabes ficaram encantados com o nosso projeto. Por quê? O abate halal, ele é feito no frigorífico. Mas a melhora de consciência não se faz no frigorífico. Se faz ao longo do tempo, ao longo da vida do animal. Né? Então, eles se encantaram muito da gente se preocupar, desde o dia que a gente insemina um animal. Saber que esses cuidados, essa melhora de consciência, ela vem com o tempo. E eu até acho assim, eu tenho uma fala que eu penso da seguinte forma. Se você escolher uma boa mãe para que ela tenha um bom currículo para aquele animal, em que nível de formação você pode levar ele para a morte? Você quer abater um boi analfabeto ou você quer abater um boi PhD? Não, um dia você me fez um questionamento que eu vou levar para minha vida. Que essa questão da morte ainda é um ponto. Porque a única coisa que a gente não consegue evitar é a morte do animal, né? Dentro do nosso projeto sustentável. Nem a nossa, né? Nem a nossa, mas aí é que tá, né? A vida tem um ciclo, né? Um início, meio e fim. Então, o mais importante do que o fato da gente viver ou morrer é como a gente vive e como a gente morre. E é o que a gente aplica pros nossos animais. E aí, um dia ele me disse uma coisa. Ele falou assim, filha, se você tivesse um filho e pudesse escolher a data da morte desse filho, como que você cuidaria dele? Aí sim. Aí sim. Por isso que é mais fácil criar um boi do que um filho. Então, olha só. Olha como é fácil você adquirir uma boa consciência rápido. Precisa saber o que você estimula. E eu sempre digo o seguinte. Eu acho que são raros os pais que não cuidam bem dos filhos. São raras as pessoas que não cuidam bem do filho. E se tudo que a gente fizer, se a gente externalizar esse cuidado, se a gente tem capacidade de cuidar de um filho, a gente tem capacidade de cuidar de outras coisas. Tudo é uma questão de pensar e de você se comunicar e ter as ações compatíveis para isso. E qual a diferença? É o nosso sentimento que a gente tem para as coisas. Se o nosso sentimento é bom, cara, por que a gente vai ser mal? Não casa. E se a gente passa um bom sentimento pro funcionário, igual a gente faz o manejo nada nas mãos. E o manejo nada nas mãos, ele é muito interessante. Qual que é a fala das mulheres dos funcionários hoje? Meu marido ficou muito melhor depois. Hoje ele vem pra casa, é muito melhor. Sabe? Trata melhor os filhos, me trata melhor. Aí você pergunta pro cara, né? Puta, me ensinou muito. Então eu jamais voltaria a fazer um manejo convencional do que fazer esse manejo aqui, porque eu me sinto muito melhor. Então o cara sai feliz porque ele vai tratar bem os animais e os animais bem tratados deixam ele feliz voltar para casa. Então, porra, porque onde é que tá? Você não vai ter dualidade de comportamento. Você vai ter um crescimento de comportamento. Então você melhora a consciência dessa pessoa para os cuidados que ela tem, aquilo que está em volta dela. Então, as coisas, a corrente positiva, as vibrações positivas, elas acontecem a partir do momento que você starta um processo e as pessoas envolvidas se envolvem realmente emocionalmente, né? Tanto é que, assim, eu acho que o que define melhor o cuidado com o outro é a conexão emocional, não é a palavra amor.
A palavra amor é fácil você falar. Mas conexão emocional você tem que vivenciar. Se você não vivenciar, ela não acontece. Você não tem cuidados com ninguém se você não tiver uma boa conexão emocional com aquilo. Se não vibrar positivamente. Lei da atração. Né? Então, acho que isso faz toda a diferença na evolução de um processo. Por quê? Quando a gente está numa evolução positiva, as palavras que são comunicadas são palavras positivas. São bondade, gratidão, perdão, paz, alegria, felicidade. Não tem espaço para o mal. Então vamos comunicar o bem. E vamos fazer no final uma carne que esteja com esse conjunto envolvido. É muito mais agradável para quem faz, é muito mais benéfico para quem come. Então, como é que você vai falar em preço num negócio desse? Excelente. Não, e é interessante pensar até nessa questão de fato, né? A vibração, ela é tão importante que ela vibra no próprio bife que a pessoa está comendo. Exatamente, exatamente. Assim, é o que a Mara acabou de falar, não é simplesmente um bife que está na frente dela. Um bife além da carne. É um bife muito além ali, que é super importante, interessante, fascinante. E assim, às vezes até um reflexo das boas energias que vocês sempre emanaram para o sistema, assim, vocês terem acesso a chefes de cozinha que conseguem transparecer essa obra de arte que vocês fazem num prato. Isso é uma coisa muito importante, e só voltando a falar do Alex, porque eu tenho muita gratidão por ele, né? Porque ele sempre teve uma representatividade muito grande na bife. Começa também por parte dos chefes de cozinha, porque se os chefes não tiverem essa consciência de escolher um produto usando o boi inteiro, tendo um aproveitamento, como faz, né? Então, a primeira coisa que o Alex falou assim, eu quero tudo que vocês não vendem. Quando ele falou isso, eu quase arrepiei. Eu falei, olha esse chefe. Ele falou, tudo do dianteiro. Eu só vou usar do dianteiro, não quero nada do traseiro que já é conhecido. Então, imagina se todos os chefes de cozinha fizessem isso, o patamar das marcas hoje estariam em outro. Só que os chefes de cozinha que são hoje disseminadores da alta gastronomia querem filé mignon. Então, eles têm que ajudar a gente. Eles têm que entender um pouco mais sobre o alimento. Porque na maior parte das vezes, eles não entendem nada. E nem sabem para que aquilo serve. Então, assim, cadê a responsabilidade das pessoas que divulgam esse movimento? Excelente. Ele não tem a ousadia, né? Sim. De servir algo que o cliente já está acostumado, né? Ele vai lá, quer o bife chouriço, bife ancho, a picanha e tal. O pessoal quer isso. Ele não é ousado em falar, ó, come isso aqui. Por isso que tem chefes e chefes, exatamente. E aí, assim, e talvez a pessoa depois fala assim, putz, fui lá naquele restaurante, comi um colchão duro incrível, cara. Todo mundo vai falar assim, pô, colchão duro. Você entendeu? Ah, não, eu gosto de comer picanha. Eu vou lá naquele outro porque tem picanha, ou coisa desse tipo. Então, é o mesmo preço do colchão duro. Começar a comunicar diferente, ver valor diferente. Porque, na verdade, o que acontece? Os dois principais valores, né, que o produto tem. Se ele tem realmente, ele carrega o principal valor, né, organoléptico dele, e se ele carrega ao valor mais importante, que é o valor nutricional dele, que é a composição. Aquilo faz bem, eu tô comendo, faz bem, ou só me enche a barriga e me deixa eu cheio de problema que depois eu tenho que tomar um remédio para compensar esse negócio aqui. E mais um motivo que marmoreio não é sinônimo de qualidade. Hoje o mercado vende pelo marmoreio. E me irrita um pouco isso, porque não é o maior desafio fazer uma carne marmorizada. Não é o ponto do marmoreio ou não, é a qualidade dessa gordura, que é o que vai fazer a diferença. Então, qual é a qualidade dessa gordura, independente dela estar marmorizada ou não? Né? Então, muitas pessoas hoje têm a referência, só porque a carne está marmorizada, ela é boa. E não necessariamente. Eu já comi muito wagyu que eu não consegui comer. Porque a qualidade da gordura é outra. E como é que vocês vocês fazem para garantir essa melhor gordura hoje? Existe um processo? Análise laboratoriais. Todo o processo da bifpação é feito em parceria com universidades federais. Unesp, USP, Embrapa, né, e outras.
Tudo é medido, tudo é mensurado, nada é achômetro, digamos assim, né? Legal. Então tudo a gente estuda muito, avalia, analisa, refaz, volta, entendendo o que mudou, o que não mudou, porque tudo pode ser feito diferente Sim. também, né? E é um processo de evolução também, né? O agro tem passado por uma transformação muito grande e tem muita tecnologia nova, enfim, né? A gente está vivendo uma época diferente do que era há anos atrás. Então, essas possibilidades estão acontecendo. Depende da forma como cada uma está enxergando e entendendo até onde isso pode ser melhor, né? Sim. Então... E nessa relação, eu tava até vendo também ontem, acaba que nesses cursos a gente tem muitas reflexões, né? O que será que tá acontecendo e tal. E tem um quadro que o Alberto mostrou ontem que eu acho super interessante, que é a porcentagem de ganho ao longo da cadeia. Então, quanto ganha a pecuária, quanto depois a pecuária, a indústria, o varejo. E a gente vê uma descompensação muito grande. Que às vezes o pecuarista, ele consegue, na verdade não consegue, ele tem margens negativas para sustentar um varejo que se diz lucrativo. E eu acho interessante essa colocação que você levantou dos chefes, porque pegando um pouco do que o Caio acabou de falar, a pessoa ela quer vender um ambiente sofisticado, ela quer vender um prato sofisticado, que ele é o cara da sofisticação, mas ele não tem o zelo de prezar pelo cuidado do produto que ele coloca muitas vezes. Então, assim, você quer se dizer tão sofisticado, mas você não quer pagar o preço pela sofisticação. Então, o quão sofisticado você é? Assim, é uma incoerência muito grande. Né? Eu posso dizer isso com segurança. 80% das pessoas que se dizem sustentáveis ou que buscam um viés, elas vão reclamar e vão questionar a questão do preço. Assim, muitos. 20% são aqueles que falam, não, vamos pegar isso e a gente vai fazer acontecer, vamos mudar o conceito, vamos implementar num outro corte. E os outros ficam em cima disso. Então, ele quer ter o melhor produto, ele só quer o filé de costela, mas ele não pode pagar. Ele quer um produto sustentável, feito com origem, com procedência, responsabilidade, rastreabilidade. Nossa, mas ele quer pagar X. A conta não fecha. Sim. E você pegou num ponto que agora vai dar problema pra mim, porque ele é o produtor e eu pago a arroba do boi pra ele. Então, e isso é um dos questionamentos mais latentes que existem, do tipo, o produtor não está sendo bem remunerado. Mesmo ele já sendo melhor remunerado do que um mercado tradicional, ainda é pouco perto do desafio e do custo que você tem hoje de gerar uma carne nesse nível. Que aí é o ponto que eu também preciso que o consumidor esteja mais consciente para absorver isso. Você entende? Porque aí sim, que aí faz sentido para todo mundo. Porque hoje chegam os grandes players, eles chegam para os pequenos produtores, principalmente, e falam assim, olha, ou você me vende por tanto ou eu não vou comprar. E esse cara faz o quê? Morre na praia. Ele não tem para quem vender. Ele já alimentou o animal, ele tem funcionário para pagar. E aí o que você faz? Aí você fica refém do preço. Preço. E aí você esquece ou não consegue aprimorar ou incluir outras coisas que são muito mais importantes também dentro do processo. Principalmente a saúde financeira. Muitos desses pequenos produtores estão vivendo de migalhas. Porque eles precisam ser valorizados. Principalmente os que fazem um trabalho honesto, ético e sustentável. Tem muitos que não fazem, sim, mas tem muitos que fazem. E cadê a nossa consciência? Cadê a nossa consciência? Que hoje a gente tem alguns players no mercado que tem um monopólio muito grande. E eles ditam o preço do mercado hoje. Sim. Enquanto esses consumidores continuarem comprando dessas marcas, isso vai continuar acontecendo. E é isso que tem que mudar. Por que você pode pagar melhor num vinho e não numa carne? Por que você compra um chocolate gourmet e não pode comer uma carne melhor? Peraí. Por que você paga tanto num creme, numa bolsa, num tênis? E não pode... num alimento que é o teu alimento. É o que vai te nutrir. Sim. Tá? Você entende? Essa consciência tá muito atrasada ainda no Brasil. E é por isso que existem mercados fora hoje que valorizam o que a gente faz aqui pagando em dólar. E o brasileiro, como eu disse no início, vai continuar se contentando com menos enquanto ele continuar com essa questão do preço como um fator decisivo na hora de fazer uma compra. E assim, esse seu ponto é tão interessante quando a gente para pra pensar, porque de fato, a pessoa ela entra num carro de 300 mil, usando um tênis de 5 mil, numa bolsa de 60 mil, numa cueca de R$1.000, de uma marca top.
chega no açougue, quanto que é a picanha? Que é o corte ali, 1% do boi é um negócio... Sei lá, 80. Cara. Ah, não, no açougue do fulano eu pago 60, vou lá. É isso. É isso. É isso. Assim, É isso. você fala, Que pô, valores são esses? Não. Que é isso? E outra coisa que você tava falando também, o restaurante, né? Às vezes, o restaurante tem uma apresentação maravilhosa, tudo. Só que você não sabe o que se passa na cozinha dele. É. Você não tem ideia. Uma das coisas que eu gosto do Alex pra caramba, se você quiser saber como é que tá sendo feito o seu prato, você sabe. Se você quiser ver os ingredientes, você vê. O restaurante, ó, a cozinha tá à vista. Os 2 restaurantes dele. Você olha toda a movimentação, manuseio, você olha tudo. E se você quiser lá ver a qualidade, você entra lá e você Agora vê a entra numa qualidade. dark kitchen de hambúrguer. Aí, então o que que eu acho, né? Então tem muito disso. Às vezes o glamour fora, você não sabe o que que tá no bastidor, né? Que produto que o cara tá usando para preparar aquilo. E eu já ouvi de um restaurante super estrelado em São Paulo, um dos mais caros, do chefe, falando: sabe por que eu não vou comprar o seu produto? Porque o meu cliente come molho, não come carne. Era um restaurante italiano. Quando ele for comer carne, eu servo uma carne boa, mas eu coloco molho. Então, assim, ele não tá preocupado com a qualidade daquele ingrediente. Olha aqui. Quando eu fiquei... Mas eu estou dizendo, assim, são coisas que a gente vai vivenciando ao longo desse processo, que a gente vai entendendo que, Sim. né, então, claro, tem o lado bom, as pessoas conscientes e tal, mas tem muita gente ainda que precisa melhorar bastante essa forma de enxergar esse mercado e principalmente produtos produzidos com qualidade de verdade. Porque o que tem de gente vendendo carne por gato por lebre é assustador. Assustador. Eu já tive propostas assim: você tem algum boi doente pra me vender? Nesse nível. Nesse nível. Não, nesse nível. isso? Não, surreal. Você fala: não é possível. Como assim? Não, algum boi que tá doendo, não tá bom, que vai ser descartado por algum motivo. Não, primeiro que eu não comercializo esse boi, se é que eu tenho esse boi. Mas você entende? Então, assim, até onde isso vai parar? Mas se pra esse cara me fazer essa pergunta, com certeza alguém falou sim pra ele. Sim, Com certeza! sim. E não é pouca gente, é Sim. muita gente. E é isso que eu... Por isso que eu falo assim, é lindo, né? Da teoria é linda. Na hora que você vai ver na prática, muitas vezes não é. Pega um hambúrguer plant-based, vira o rótulo e lê. Vê se você vai comer aquilo. Você fala: não. Por que o plant-based morreu nos Estados Unidos e não vai crescer? Porque as pessoas descobriram que dentro é podre. É podre. Tem tanta química, tem tanto corante, tem tanto conservante, tem tanto aditivo, porque a carne não é carne, o gosto não é gosto, o cheiro não é cheiro, que faz muito mais mal do que bem. Sim. Mas até então você estava consumindo por um propósito, que é meio ambiente. Aí você descobre que, na verdade, ele polui mais e te faz mais mal ainda. Opa! Mas quem que tá ganhando muito dinheiro com isso? Muita gente. Sim. E aí você vai entendendo que o mercado funciona assim. A gordura, a banha, sempre foi utilizada para culinária no Brasil, a vida inteira. Entrou a indústria do óleo e falou: pessoal, gordura de animal faz mal para a saúde. Colesterol, óleo, palm oil. O americano chegou, que é o vilão hoje. Hoje todo mundo voltou a cozinhar com banha, porque o óleo faz mal. Então, pera. A gente foi educado também, e muitas vezes somos condicionados de forma errada. Errada. E aí que entra. Só que hoje a gente tem acesso à informação. Antes a gente não tinha. Hoje a gente tem. Então é nossa responsabilidade fazer essa escolha. E que ela seja feita com responsabilidade. Mas cheque, veja, confirma, olha atrás. O que tem de reprocesso dentro de indústria frigorífica? O último entreposto que a gente estava produzindo, a gente saiu de lá porque eles colocaram tanto conservante, corante no blend dos nossos hambúrgueres que causou uma reação alérgica para os nossos clientes. E sabe qual foi o retorno? Pode procurar outro entreposto se você quiser. Os nossos vão continuar com essa formulação. E aí? Com CIF desse tamanho, com uma indústria linda, e aí? E aí? Cheia de reprocesso. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Excelente. É assim, a gente vai... A gente não sabe nada, né? Assim, ainda mais quando a gente tá fora da indústria que a gente tá falando. Acho que esse é o maior
maior ponto. Meu avô sempre falava pra mim, a dificuldade do exercício, quem dá é quem resolve. Então, assim, se você não se propor a resolver o exercício, você nunca vai saber a dificuldade dele. Exatamente. Até porque uma coisa que é difícil pra mim é fácil pra você, uma coisa que é fácil pra mim é difícil pra você. Exatamente. Então a gente, às vezes, tenta analisar muito friamente, volta aqueles 5 porquês. Por que é assim? É por causa disso. Não é tão fácil assim, né? E inclusive, puxando o gancho aí que a Mari contrapôs, que eu não tinha percebido, não sabia dessa relação de produtor e varejo presente na mesa. Literalmente. Quais são o que você, como produtor, cara, busca que cresça dentro do mercado de varejo para você conseguir continuar com o seu trabalho e continuar, lógico, propagando a sua mensagem para que outras pessoas possam também criar esse nível de conscientização e poder pensar, puta, o que o Ricardo faz é bem legal mesmo, acho que dá para eu fazer coisa parecida. Ou assim, começar a estudar sobre, né? Porque, como eu disse, às vezes pode ser muito mais difícil para essa pessoa do que foi para você lá atrás, por toda a sua bagagem, por tudo que você traz como si mesmo, de consciência, leitura, tudo que você transparece, vamos dizer assim, dá até mais calma quando você olha. Você até mais calma. Beleza, vamos lá. Então, assim, o que você vê nessa relação que poderia ser melhor aproveitada caso tivesse nas condições que você pensa aí para melhorar isso? Olha, assim, pensando na saúde, né, daquele que come a carne, acho que a primeira coisa que as pessoas deviam perguntar é o seguinte: o que esse boi come? Como ele é tratado? Consumo consciente teria que começar por aí. Entendeu? De que forma? Que história que ele traz? Né? O que... Aqui no final. O que é isso aqui no final? Né? Como é que você entra nessa seletividade? Porque eu posso falar assim, porque às vezes as pessoas batem muito em raça e é gozado isso, né? Porque eu já tenho muitas vivências, né? Eu te trago aqui uma carne de um animal Angus, inclusive eu devo matar ele agora por esses dias. E te trago uma carne de um Wagyu, você não vai saber distinguir. De repente você vai falar que o Angus é melhor do que o Wagyu. Tá? Por isso que eu falo. Que nível que você leva o animal? Não tô falando de raça. Qual o status que ele tem no final? Nível de consciência, né? Qual a formação dele no final? Entendeu? Isso. Qualquer raça tem direito a essa formação. Evidente, tem uma tendência. Eu trabalho com essas duas já há algum tempo e venho lapidando esse processo, né? Então, se você dá o tempo para aquele animal realmente atinge o melhor status dele, a melhor performance dele, talvez a maior integralidade dele. Cara, você fala assim, pô, esse cara é incrível, essa carne é incrível. Entendeu? Você não vai falar de marmoreio, você não vai falar de absolutamente nada. Vai falar sensação. Qual a sensação que você tem? E outra, eu sempre digo, tem outra coisa que eu gosto. Principalmente as pessoas que são mais vulneráveis, né? Talvez que a Amália falou assim, sangue A, né? É o seguinte, quantas gramas de carne você gosta de comer? 300, 400, 500? Come o tanto que você quiser dormir, o quanto você quiser ingerir e vai dormir. No outro dia de manhã você acorda, vê que sonho que você teve com ela, que história que ela conta para você. Isso está diretamente ligado ao perfil de ácidos graxos. Você entendeu? E a qualidade de fibra que seu organismo tem para digerir isso. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente a carne tem gordura saturada. Gordura saturada, o ponto de fusão dela é quase 70 graus, 69 uns quebrados. A sua temperatura interna é 36. Então, você come muita gordura saturada, o que vai acontecer? Seu organismo vai pedalar pra caramba. Você quer dormir, mas seu organismo tá pedalando. Você vai acordar cansado no outro dia. Vai acordar, vou ficar pelo menos 3 dias sem comer carne. Já quando você ingere gordura insaturada, o ponto de fusão dela é menos de 14 graus. É 13,9, para ser mais preciso. E aí, a sua temperatura interna já é quase 3 vezes mais.
Entendeu? Então seu organismo vai navegar em mares calmos. E a digestibilidade é mais lenta e não tem estresse. Você vai acordar no outro dia com saudade da carne, de tão gostoso que foi seu sono. Você vai ter essa sensação que aquilo que você comeu te deu uma agradabilidade muito grande para o seu descanso. Puta, se isso fica muito visível na hora que você dorme, isso também está explícito no dia a dia, o que você está fazendo. Então, come uma carne com perfil de ácidos graxos insaturados, você vê a sua disposição depois que você comeu. Sua disposição para trabalho. E come uma com gordura saturada, para você ver o marasmo que o seu corpo entra. Porque ele está pedalando para processar aquilo lá. E de repente você nem vai conseguir processar aquilo. Você vai ficar com aquele negócio, sei lá, por quanto tempo. Aquela indisposição à indigestão. Então você pode medir isso de várias formas. Entendeu? Que tranquilidade você quer dar para o seu organismo e o que você quer que aquilo que transforma, como é que ele transforma em benefícios depois na sua corrente sanguínea. Então você quer melhorar a sua imunidade, quer melhorar o seu colesterol, você quer melhorar a sua parte cardiológica, quer melhorar o seu desempenho, porque a gordura insaturada, o que acontece? Você melhora a sua massa muscular e diminui o seu percentual de gordura. Entendeu? Porque a carne, ela produz massa magra, ela não produz gordura. Então, é assim. Então, quando você fala assim, nessa consciência, é você olhar para você e falar assim, eu quero ser uma pessoa melhor amanhã, eu quero que amanhã ou hoje seja a minha melhor versão que ontem ou não. Cara, e se você comer mal, como é que você vai ter uma melhor versão? Nunca. Você pode até ter uns picos aí, legal, assim, mas na sequência, não. Entendeu? Então é o seguinte, come produtos nutracêuticos. O Alex também diz uma coisa muito interessante, né? Você tá com fome? Enche um prato do jeito que você quer, arroz, feijão, caramba, tal, e mata a sua fome e depois fica lá com uma sucuri lá, entendeu? Mas se você quiser se nutrir, não. Seleciona seu alimento, come ele em doses. Por isso que o menu degustação é muito isso, né? Pequenas porções que no final vai somar aquilo que você precisa. E você vai se nutrir. Certo? Por isso que ele usa muitos produtos nacionais, muitos produtos da Amazônia, são produtos riquíssimos e naturais. E que têm propriedades que são benéficas. Entendeu? Então é uma cozinha muito consciente. É um glamour nutricional muito grande. Assim que ele faz. Assim, ele enfatiza a parte nutricional. Dificilmente você sai de lá, você vai almoçar lá no restaurante, no Dom, lá, dificilmente você vai sair de barriga cheia. Mas você vai sair saciado. E com uma experiência incrível. Mas tá saciado é diferente de estar com a barriga cheia. Né? Então você é isso. Sua fome, mas... Aliás, é o seguinte. Aliás, você nunca comer o tanto que cabe. Mas sempre comer aquilo que você precisa. Então, assim, é uma disciplina que você tem. E por que eu falo assim? Porque, cara, eu acredito que a minha melhor versão é hoje ou o dia seguinte. Eu acredito piamente. Eu acordo me cuidando. Eu nado todos os dias de manhã. Todo dia. Pode estar frio, pode estar o que for. Vou nadar. Eu acordo me cuidando. Porque a energia da água eu acho incrível. Assim, você sai da água, somente quando tá frio, fala, nossa, parece que você enfrenta o mundo. Sim. Entendeu? Então, assim, é gostoso. Então você fala assim, acorda, se desafiando, coma o que melhora e você pensa coisa boa. Põe na sua mente coisas boas. Você sabe que a nossa mente não distingue o real do imaginário. Se você colocar um monte de porcaria na mente, tu vai ficar com essa mente entulhada aí. Entendeu? Mas provavelmente não vai acontecer. Mas você acostumou a entulhar coisa na mente, agora coloca coisa boa. Pra você ver se você não vai fluir muito melhor. Entendeu? E quando você vai para o comportamento animal, coloca referências legal nele. Coloca processos legais para ele. Coloca condicionamento legal para ele. Ensina para ele que ele ir pro curral é bom. Chega lá, ele tem um som gostoso, tem uma balinha gostosa lá para ele experimentar. O pessoal vai ser gentil com ele, vai colocar ele. Às vezes vai dar uma injeção nele lá, mas ele sabe que aquilo não é agressão.
Ele sabe que aquilo é necessidade. Igual a gente faz com o filho quando vai levar para tomar uma vacina. Entendeu? Então, depende muito da forma a qual você comunica. Aliás, comunicar bem é super importante para nós. O que a gente comunica? Né? O que é a nossa expressão? As nossas palavras, o nosso olhar, nossa sensação. O que a gente causa de bem-estar? Leva isso para o animal. Ele recebe tudo isso. Na melhor emoção que você prepara ele para receber. Com a melhor conexão emocional que você cria com ele, para que ele se sinta bem com aquilo que você faz. O jeito que você olha para ele, ele sabe. Entendeu? O jeito que você pede para ele, né? Porque o bom, assim, eu sempre digo o seguinte: não toca o animal, não. Chama ele, convida ele que ele vai. Ele sabe, ele é seja um lorde. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, sabe? Sinta como se tivesse uma gravatinha aqui, borboleta. É sempre um lorde, um recepcionista de um hotel 7 estrelas. Faça isso, tenha esse comportamento para lidar com o animal. E outra, se você não tá bom, não vai não, porque o animal já conhece já a sua adrenalina. Falou, esse cara aqui deu medo, tá cheirando mal. Entendeu? Então é o seguinte, tenha bons modos para lidar com os outros. Tenha bons modos para lidar com os animais. Porque o processamento neural dele é muito similar ao nosso. E a troca o fluxo acaba das sendo informações. receptiva. Então, se você trata o animal com respeito, ele te respeita também. Então, se você começa a condicionar ele e ele começa entendendo que você tá tentando se adequar ali para que não tire nenhum tipo, né, não deixe ele se sentindo incomodado por algum motivo, até pela sensibilidade dele, o retorno dele é totalmente diferente. Eu vejo assim, né? Nossos animais, eles são criados e nascidos nas fazendas. Quando ele compra bois de outras pessoas, esses animais chegam de forma totalmente diferente. Agitados, assim, muito. E os nossos bois ficam, tipo assim, olhando assim, tipo, em choque. Tipo, por que eles são assim? Por que eles estão... E aí, ele sempre volta, ele fala, eu não sei como ele foi criado, eu não sei como foi o manejo dele, etc. Os nossos já têm isso enraizado desde que eles nasceram. Então, eles não vão ter medo de uma coisa que nunca aconteceu. Eles nunca apanharam, eles nunca passaram por um estresse. Então, é totalmente diferente. Agora, olha o comportamento do outro, como é. E é nítida a diferença. Então, é muito isso. Como você trata o seu boi? Né? E pra mim, assim, se você todo mundo perguntar, Maria, mas me fala então, qual é o segredo pra eu escolher uma carne de qualidade, a melhor carne? Eu vou pela raça? Não se atrele à raça. Tem muito Wagyu ruim no mercado. E um Wagyu não precisa ser puro pra ser bom, pelo contrário. Então, assim, a gente tem que mudar as referências que a gente tem de qualidade. Qualidade é o que esse animal come, como ele é bem tratado. A genética é um fator de acréscimo. Mas muito... Vídeo que ele falou do Angus aqui. E é o que está acontecendo. Hoje a gente tem animais Angus que estão superando o padrão do Wagyu. Pelo tempo. E não pela genética do animal. É tempo. Tudo é tempo. Só que as pessoas hoje querem tudo em 10 minutos. Em 10 minutos ninguém vai fazer nada. Nem hoje, nem amanhã. Então, se você se programar, sim, dá para fazer um trabalho muito positivo em termos de melhoramento desses animais. E não precisa se pautar nas raças para definir a qualidade. E é muito interessante isso, porque é o seguinte, o animal bom é um animal maduro, tá? E aí ele precisa de tempo para estar maduro, né? Você, na sua adolescência, você tinha melhor conversão de ação? Ou hoje você tem uma maturidade muito melhor do que na adolescência? Na adolescência tem muita energia. Então um animal jovem, ele é muito expansivo, por mais que ele não está preparado ainda. O animal bom é aquele que está andando ao passo, ou mais próximo disso. Então você levar essa consciência para esse animal, sabe? Através de manejos que você vai deixando ele calmo, só o tempo para você fazer isso. O tempo elabora. O tempo é elaborativo, né? Então, assim, talvez assim, no ser humano, talvez a parte mais depreciativa de um ser humano seja a aposentadoria. Porque parece que a pessoa se aposenta e cumpriu o ciclo dela, né? Produtivo. Agora, aposentei e tal. Vai se ferrar. Entendeu? Por quê? Porque você vai sair de uma rotina que lhe fazia bem. Entendeu? Você vai tirar toda a responsabilidade. Isso não é bom.
E nesse processo de você amadurecer, né? É semelhante ao nosso, com idades diferentes, evidentemente. Cada um tem, o cão tem um prazo de amadurecimento, o boi tem um, nós temos outro, você entendeu? Essa cronologia ela é de acordo com cada espécie. Porque o animal maduro, você consegue dar uma consciência melhor para ele, pela quantidade de estímulos positivos que você colocou ao longo da vida dele. E assim, e aí, quando você vai fazer o abate desse animal maduro, eu até fiz uma vivência muito interessante na minha especialização em coach, que eu desenhei um brete de abate, uma capela. Como se estivesse abatendo aquele animal na melhor espiritualidade dentro de uma capela. E aí, quando eu fui falar, teve uma pessoa que falou assim, pô, mas como é isso? Acho que você está sendo abusado, você está abusando demais. Eu acho que isso você não está sendo. Aí eu falei pro Eric, eu preciso explicar para ela assim, precisamos dar um tempo, o tempo que você quiser. Ele falou, tá bom. Eu cheguei, primeira pergunta que eu fiz, o lugar que você reza é um lugar bom para você morrer? O que você acha? Você gostaria de morrer no lugar que você reza? Seria um bom lugar ou não? Sim. Então, pera. Por que você não pode colocar um lugar melhor para qualquer ser que você acha que ele foi melhorado na espiritualidade para ele morrer naquele lugar melhor? Então é isso, sabe? É a maneira que eu tenho de pensar sempre e como melhorar aquele ritual. Como nós melhorarmos o nosso ritual. Estamos melhorando na consciência com o nosso ritual? Estamos nos tornando pessoas melhores? Estamos cada vez mais conscientes de que as ações que nós estamos fazendo estão melhorando o meio que nós convivemos? Então eu sempre penso dessa maneira. E aí sempre quando a gente está buscando os melhores padrões, assim, as melhores formas, a gente está crescendo e a gente está evoluindo. Sabe? Talvez esse é o significado de viver mais. E até gozado que isso uma vez viajando, né? Eu bateu pra mim assim o seguinte, falei assim, pô, que dia é hoje? Né? Eu faço essa pergunta todos os dias agora. Que dia é hoje? Aí assim, é um dia comum? É um dia a mais na vida? É um dia a menos? Ou é um dia especial? Ou quem sabe um dia extraordinário? Ou quem sabe um dia mais louco? Uma coisa eu tenho certeza. Viver um dia a mais, ou viver um dia a menos, ou viver um dia comum, jamais será lembrado. Você não tem um acúmulo de conhecimento, de sabedoria, de espiritualidade, vivendo dias comuns. Dias comuns deixam a gente morno. Então a gente tem que viver no mínimo um dia especial. Então esse momento que é feito tem que ser um dia especial. Tem que gerar uma reflexão positiva. Tem que gerar algo melhor do que aquilo que eu pensava ontem. Então, se a gente tiver isso em mente, sabe, dos dias especiais para você viver um dia extraordinário é mais fácil. E você viver um dia mais louco, ele vai acontecer também. Então eu acho que isso dá significância aos dias. E você sabe que isso sempre vai trazer uma melhor versão, independente da idade que você tem. Você vê pessoas aí próximo de 100 anos com uma lucidez, comunicando coisas incríveis. Incríveis. Por quê? Porque fez dias especiais ou fez dias extraordinários ao longo da vida dela. Não viveu dias comuns. Viveu se desafiando e ser melhor com aquilo que se propõe a fazer. Excelente. E isso eu acredito que é uma boa maneira, uma boa opção de escolher como viver. Excelente. Sabe? Então eu penso muito dessa forma. Excelente. A minha inquietude me leva. Que bom seria se muitas pessoas pensassem da mesma forma, né? Assim, que nem eu falei, acho que há uma semana atrás, quando eu comecei a pesquisar sobre, eu já sabia, eu comecei a falar, nossa, que isso? Peraí, calma lá, deixa eu ouvir mais um. Eu entrei num loop vicioso de começar a pesquisar, assim, eu procurava o seu nome, procurava o da Mari, ele baixou e
fazendo tanta pesquisa que eu falo, cara, quão interessante é, né? Às vezes a gente julga muitas coisas pela capa, assim, a gente não entende todo o valor que existe por trás das coisas. E assim, e é muito fútil isso, né? É interessante esse pensamento, assim. Eu tava inclusive vendo, porque isso também tem muito custo. Assim, a gente falando aqui, é uma filosofia muito bonita, é uma coisa que todo mundo vai assistir, com certeza vai falar assim, caraca, pô. Mas aí ela sai daqui, na primeira adversidade ela não faz. Porque ela fala, pô, mas nossa, mas é complicado fazer desse jeito aí, né? Se não ter, o que você falou, sem manejo, sem material Nada nas mãos. Então, assim, ela acha bonito, mas chega lá, a primeira adversidade que ela tem, ela vai lá e pega o varão de novo e taca o pau no bicho. Ela, não, quer saber, tô nem aí mais. Então, também tem muito disso, né? A pessoa ela não consegue entender que todo o valor agregado na carne é uma construção gigantesca. Sim. É gigantesca, assim. E a gente tá falando aqui de... Parece que é até uma conversa humana, mas a gente tá explicando a humanidade do processo para conseguir mostrar o que vocês transparecem no animal pela visão humana que vocês têm, né? Então, mas olha só que interessante isso. Você chegou num ponto legal pra caramba. É a interpretação. Veja bem, se nós tivermos esse hábito de manejar com as pessoas à nossa volta, com esse manejo nada nas mãos. Nós não temos pedra para jogar em ninguém, nós não temos pau para dar paulada em ninguém e nem temos palavras agressivas para profetizar com as pessoas. Poxa, eu tô desarmado completamente. E aí o nosso senso de julgamento do outro diminui pra caramba, a gente respeita a atitude do outro. Você saber com a capacidade que a gente tem de conviver com aquele comportamento adverso, que a gente acha adverso. Só isso. Mas qual a nossa capacidade de adaptação no meio? De não querer estragar o meio. Porque eu tenho uma verdade diferente. Pô, pra que serve a minha verdade? Então, a hora que você entra nesse aspecto, que você fala assim, o bem-estar do outro sempre é mais importante do que talvez o desconforto que eu posso ter em concordá-lo, mas só que depois para mim vai ser bem menos traumático, vai ser mais legal, porque eu causei um bem-estar. E cara, todas as vezes que você causa um bem-estar, você recebe 2, 3 vezes mais. Todas as vezes que você comunica uma coisa legal, cara, o que você recebe, eu acho que o seu coração fala pra você, a sua crença, o seu Deus, sabe? Eu acho que, cara, você fala assim, puta, eu tô muito dentro de um propósito de Deus, eu tô muito bem dentro de um propósito de harmonizar, de ter uma frequência com as leis do universo, sabe? Eu não quero burlar, eu não quero dizer que eu sou mais, eu quero harmonizar, eu quero equilibrar, eu quero fazer parte de como eu posso melhorar isso, só isso. Quero dar significância a meus atos, a minha vida, a minha existência, de uma maneira a contribuir melhor do que aquilo que já existe. E uma coisa que eu aprendi fazendo isso é nunca dizer para o funcionário que ele está errado, sabia? Mas eu entender a consciência que ele está fazendo aquilo, porque se você não melhora a consciência das pessoas, você nunca vai melhorar o ato das pessoas. Então dizer que está errado, você nunca melhora ninguém. E às vezes a pessoa fica tão perdida e nem sabe como fazer diferente. E quando você melhora a consciência dela, ela fala assim, nossa, puxa, doutor, eu não tinha pensado do jeito que o senhor está falando. Puta, eu vou... Entendeu? E normalmente eu não dou solução, não. Falo, não, pensa aí. Mais tarde a gente conversa. Não, pensa, tem coisa diferente, tem como você fazer diferente. Também não entrego assim rapidinho, não. Não, pensa aí, depois a gente conversa junto. Mas isso entendeu? É interessante, por exemplo, para a gente fazer contratação de funcionários na BIF, eles assinam um termo de cumprimento às normas, o nosso compliance, onde, por exemplo, o assédio é um item totalmente passível de justa causa. E os questionamentos são muito engraçados, são os inegociáveis, né? Então eles falam, mas e se isso aqui então é justa causa? Sim. Por quê? Não, porque é assim, as regras aqui são essas. Então, ou você se adapta e começa a entender e incorporar aquilo também no seu dia a dia, ou você tá fora. Ou segue as regras como a gente acredita, ou tá fora. Desrespeito, tchau, racismo, acabou.
A Beef Passion é uma empresa que ela respeita a diversidade, a inclusão. A gente tem funcionários negros, homossexuais. Ela é liderada hoje por uma mulher. A diversidade é o futuro. E as pessoas precisam entender que pensar assim, de uma forma mais consciente, faz bem pra todo mundo. E elas precisam colocar isso em prática. Eu já cansei de chegar em frigorífico e é complicado, né? Sou mulher, então é uma área bem masculina e tal. Então você chega lá, uma mulher, que essa mulher tá falando que eu não posso dar choque no animal. Então, tipo assim, você não vai dar choque no animal. Então, assim, já ouvi coisas absurdas mas precisa fazer diferente. Sim, se você for continuar fazendo assim, não vai fazer. E acabou. E não vai. Então eu vou pra outro lugar e ponto. Mas não vai fazer. Sim. Entendeu? Ok. Sim. E eu não estou te desrespeitando. Eu estou te mostrando o que é importante pra gente também. Sim. E não vai fazer. Então, assim, precisa ter né, essa consciência, esse comprometimento coletivo. Porque senão, esse conceito não se dissemina. Hoje as pessoas já sabem que é assim que funciona lá. Eles, né, às vezes as pessoas falam, parece um cachorro, não é um boi. De tão dócil que ele é. Mas isso foi o quê? Condicionado e trabalhado ao longo de um tempo. Não é do dia pra noite. Mas precisa começar. E precisa cobrar. E precisa entender como fazer diferente. E explicar o porquê fazer diferente. Você gosta de apanhar? Não, não gosta. Quem que gosta? E por que você tá fazendo isso no animal? Não sei, pra quê? Se ele tivesse muito, né, descontrolado, fosse uma coisa que pudesse causar um risco pra alguém que estivesse ali no frigorífico. Tá super dócil. Por que vai dar choque? Tem gente que faz por prazer. Sim. Sim, tem muita gente que faz por prazer. Isso tem que acabar também. E essa consciência que vai fazer o mundo um lugar melhor, gente. Sim. Não adianta uma empresa colocar alguns padrões. É a consciência coletiva. Se eles não entenderem o porquê, a coisa não vai pra frente. Agora, o que é mais interessante é você ver que assim, hoje as pessoas já sabem disso. Eu procuro a Bif porque eu já sei que a Bif é diferente nisso. Porque eu já sei que a Bif preza por isso. Porque eu já sei que a Bif concorda com isso. Porque eu já sei que a Bif faz desse jeito. Então, que é um processo. Então, mas isso também tem que partir da organização. Sim. Né? E mostrar que sim, a gente pode ser melhor amanhã. No que a gente faz e no que a gente é. Até porque assim, ninguém tá certo aqui, ninguém é dono da verdade. Tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo no mesmo barco. Eu aprendo com você, você aprende comigo, é uma troca. Ninguém é melhor do que ninguém. Sim. Mas a gente precisa de respeito, coletividade. Entre todos os presentes. Para que esse conceito se dissemine e que aquilo seja seguido. E um ambiente com respeito, você chega, não tem barulho, não tem estresse, não existe ofensa em funcionar. Você fala, como isso é possível? Eu já passei por alguns perrengues sendo empresária de não conseguir colocar funcionários, às vezes, no mesmo ambiente. De briga, de guerra de egos. E hoje isso não existe mais. Então isso tá se enraizando. Mas isso parte de dentro pra fora. E assim a gente consegue ir indo um passo de cada vez no futuro que a gente quer construir, acreditando em alguns valores, em alguns pilares que pra gente são inegociáveis. Não tem essa. É inegociável. E aí a gente encontra as formas que estão ao nosso alcance para conseguir implementar aquilo. Seja por uma advertência, seja por uma conversa, seja por uma aproximação, uma justa causa, uma demissão. Não sei. Mas isso precisa mudar. E é interessante pensar que é uma coisa que... Acho que o Antônio falou muito bem, cara, que às vezes não é nem porque a pessoa não quer fazer. É porque ela não sabe. E ela não teve nunca esse nível de consciência. Sempre foi assim. É. Então, quando ela entra num projeto, ela entra numa propriedade que nem a de vocês, eu imagino que ela tem um baque tão forte que ela deve... Se ela é minimamente interessada, de fato, no assunto, ela começa a se questionar a todos os momentos. Sim. Então, por quê? Nossa, isso daqui... Nossa, isso aí... Bom, uma coisa que eu li, assim... Trocam-se a água dos bebedouros mínimo 10 vezes ao dia. A bebedoura é programado para isso. Pois é, mas assim, você vê que muitas fazendas aí joga lá mesmo a água. E é com alta pressão. É porque isso também eu li também sobre os cristais da água, que é uma coisa interessante. Tira do poço, vai para um reservatório, a água fica girando, que a água girando, os cristais da água estão ativos pra caramba, então estão mais oxigenados, enfim, tá tudo vibrando. Componentes, né, pai, para a qualidade do animal, é a qualidade da água. É porque é exatamente isso, sabe? A água, o quanto ela interfere para nós, você entendeu? Que não tem assim, a gente até não ingere tanto, o boi ingere muito, você entendeu?
E qual a importância disso? Porque olha o que acontece, assim, eu comecei a pensar nisso lá atrás, assim, as bactérias ruminais, elas são muito sensíveis. São bactérias. E aí o seguinte, se você coloca uma água contaminada, uma água que tem umas bactérias ruins, o que vai acontecer? Vai matar um monte de bactérias boas. Então ele vai ficar com uma colônia de bactérias menos ativa. Entendeu? Então fala assim, pô, se você... E a água, ela é determinante para esse processo. Tanto é que diz o seguinte, né? Por exemplo, por exemplo, pega o refrigerante. Tem um pH muito baixo demais, né? Então, se você toma um copo de refrigerante, você tem que tomar 30, 40 copos para você tirar aquela acidez. Porque o que traz um câncer? É uma corrosão da célula. E isso você vai para o lado ácido. Se você equilibra no final aí no decorrer do dia, aquilo que você ingere com aquilo que você come, que você fica com um pH neutro, um pH mais básico, dificilmente você vai ter deformação da célula. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que é uma disciplina que você tem que ter. Aí você leva isso para o animal e fala, pô, o que eu dou para esses caras? Qual que é a qualidade da água que esses caras bebem? Qual a qualidade da comida que esses caras comem? Né? Então, você fala, se você equilibrar isso, no final, você vai ter um equilíbrio muito melhor. E quem vai desfrutar disso? É a gente. Sim. Depois que o animal for abatido, a gente vai pegar, vai desfrutar disso. A gente vai ter esse equilíbrio muito melhor. Vai ter esses nutrientes na fibra. Nós vamos ter a nossa saúde melhor comendo produtos que têm elementos benéficos para a nossa saúde. Então, a qualidade da água é fundamental, a qualidade da comida é fundamental, né? Por quê? Porque é extremamente... a conversão depois ali para a gente é fundamental tudo isso para que a gente tenha esse produto nutracêutico e tenha esse produto que vai fazer bem para nossa saúde. E é gozado, né? Que é interessante isso, né? Que na verdade tudo é assim. Faz o bem pro outro que você recebe o bem. Sim. Né? Comunica legal com o outro que a sua comunicação fica boa. Pô, faz o bem pro boi que você tá fazendo bem para você. Primeiro que você aprende, né, emocionalmente, equilibrar suas emoções. Eu comecei por isso que eu fui estudar. Porque falou, como é que eu equilibro mesmo? Pô, esses caras, eu não quero desequilibrar eles, eu quero colocar eles cada vez mais dentro de um patamar que seja bom para eles. E quando eu falo assim, pô, eu tô lidando com ele, eu quero fazer isso, eu tô fazendo isso comigo. Que não tem como, eu pulo a cerca pra cá, eu sou uma coisa, a cerca pra lá eu sou outra. Não tem isso. Que é o que a maioria das vezes a Mari falou, né? Acontece bastante. E é legal até que isso quimicamente se demonstra, né? Hoje, eu falei, eu virei viciado, não? Então, agora eu sei muitas coisas da marca de vocês. Então, assim, quimicamente, o que você começou a falar de ácidos graxos lá atrás, de gorduras, hoje vocês têm 2/3 de gordura insaturada. Que é 40% o normal do mercado. 30%? O mercado, em média, é o oposto. São aproximadamente 70%, são 60 e poucos por cento. O mercado tradicional de carne tem isso de gordura saturada e a gente tem de insaturada. Então, olha só... Mas isso é a nutrição, isso é a água, chega, isso né? é o manejo. A gente vai falando aqui, a pessoa, será que esse tem rola? Mas aí, olha a carne a lá. gente tem clientes, eles sabem disso, não são poucos, muitos que pedem para falar com a gente em termos de gratidão, agradecendo por algum motivo. Eu já recebi um falando, olha, você salvou minha vida. Eu falei, oi? E aí eu fui entender, e neste caso deste cliente específico, era um cliente que ele tinha um problema de depressão muito grande e ele tinha uma inflamação no corpo. Quando ele começou a introduzir alguns alimentos e tirar outros, ele começou a ver essa melhora, e esse nutricionista que ele foi indicou para ele comer carne. Foi um divisor de águas. Um outro tinha uma diabetes enraizada na família e pediam até para diminuir o consumo da carne. Ele mandou essa carne para um laboratório nos Estados Unidos para analisar, depois que a gente já tinha contado para ele das nossas análises, e ele voltou perplexo, falando assim, a gente reduziu o quadro de diabetes em casa em X%, a gente não tem mais esse efeito colateral, a gente não tem mais isso. A gente tem outro caso que a gente patrocina um jogador de futebol da base do Corinthians, ele tinha muito refluxo em campo, e era um menino que ele não conseguia, ele entrava em campo, refluxo. A gente trocou a carne dele, bom, ele acabou de ser contratado agora pro time
time, o principal, que eu não sei como fala. Enfim, então essas coisas arrepiam, sabe? É você ver o impacto que isso faz também na vida do outro, né? Então, isso aqui são só alguns exemplos, mas o que a gente pode fazer a longo prazo, né? Então, e aí eu acho que é isso que move, porque... E muitas outras coisas, por exemplo, caldo de osso, banha bovina, a gente desenvolveu agora, né? Então, caldo de osso é um produto que é praticamente um remédio, né? Que é milenar. Todo mundo já conhecia, mas agora voltou à tona e cada vez eu fico mais entusiasmada quando eu começo a estudar sobre isso, porque assim, o meu avô estava tomando injeção de ferro, nada estava resolvendo, ele tomou 1 mês de caldo de osso e ele parou de tomar injeção de ferro. Então assim... Então pera. Tudo isso é verdade, sim. Né? Então a gente está fazendo agora um teste que é mais abusado ainda com células-tronco, com o testículo do boi. Então, assim, a gente tá indo para um lado que a gente não sabe qual é o resultado ainda. Mas tem muitas coisas ainda para acontecer. Então, assim, só que isso, desde a água, faz a diferença. Desde a hora da cria, da recria, da mama, da desmama, tudo faz a diferença. Não pode separar o bezerro da mãe. Não pode bater no bezerro. Não pode dar choque. Ele tem que tomar essa água. Tudo isso é o resultado final. Não é a genética do animal. Excelente. É o contexto. Aí, ó, eu tenho o privilégio de dizer o seguinte: os boi tomam água lá com pH 8.13, né? lá. Que é a nossa água. Olha lá. Vai achar no mercado aí uma água com pH dessa. Não tem. São raríssimas. Não tem, porque é tudo de poço A artesanal. maioria é tudo 5, Bombeado e oxigenado naturalmente. Não tem. E o mínimo que a gente devia tomar é 7.3, 7.4, né? Você sabe, né? Porque ela é o pH de equilíbrio nosso, né? Agora, é sempre bom tomar água com pH um pouco maior, porque você, de certa forma, neutraliza coisas ácidas se você come alguma coisa assim, né? Então, compensa isso na água, toma bastante água, que é recomendado, né? Sim. E equilibra esse pH aí. Se chegar no final do dia, se chegar no 0 a 0, dificilmente você vai ter deformação nas suas células. Sabe? Então, isso para o animal é a mesma coisa. Então, sabe, ter esse cuidado, né? Faz toda a diferença aí na qualidade final. Na nossa... Porque assim, porque a hora que você fala assim, pô, dificilmente uma pessoa que quer fazer o bem pro outro, ela não quer fazer o bem para si própria. Sim. Né? Dificilmente uma pessoa vai entregar uma coisa, vai querer uma coisa boa pra gente e vai entregar o pior pro outro, sabe? E essas coisas, elas têm um certo equilíbrio, né? Essa sensatez, assim, ela existe, assim, né? Pelo menos na maioria das pessoas. Considerando que, às vezes, emocionalmente, a pessoa não se abala muito rápido também, né? Porque eu acho que as verdades que pode, talvez, atrapalhar as pessoas por conta disso, né? Excelente. Mas é isso. Olha, vou te falar, viu? Que episódio, que bom que isso vai ficar eternizado na história do YouTube. Eu acho que foi no início para vocês, eu não lembro se estava gravando ou não, mas, assim, o grande propósito desse canal é, primeiro, conseguir comunicar melhor com pessoas que não têm acesso, e mais que isso, conseguir pegar o pensamento de pessoas que fizeram história dentro da história e deixar num lugar lá no YouTube da vida que daqui 50 anos alguém pode pesquisar lá e falar, nossa, olha só, tipo assim, esse pessoal tá falando sobre isso, coisa que a gente tá fazendo hoje, daqui 50 anos, para 60 anos, 70 anos, enfim. Esse é o grande poder da comunicação e da internet. Eu acho que isso é bem glorificante para a gente estar aqui vivenciando isso, né? Acho que isso é super legal. Não sei se vocês têm mais algumas outras. Deixa se vocês querem passar pro pessoal. Onde que eu encontro a Amália, onde que eu encontro o Ricardo, como é que eu posso me conectar com vocês, enfim. Se vocês quiserem deixar umas últimas palavras aí, por favor. A gente tem o Instagram da BIF, né? Eu também tenho o meu, é Amália Seques, SECHIS. Tem o LinkedIn, mas mandando mensagem também no perfil da BIF. Os meninos sempre me encaminham, isso é muito tranquilo. A nossa loja fica em São Paulo, em Higienópolis. É uma loja linda, você conhece. Quem puder ir até lá, vou adorar receber, explicar um pouco mais sobre o nosso conceito. Lá é o nosso showroom, onde a gente faz degustação. É uma casa que era da Arquidiocese, que foi construída em 1926, em uma área onde eram as fazendas antigas em São Paulo, na rua Barão de Tatuí.
Então, tem todo um propósito também daquela loja ser ali, daquele jeito, daquela forma. E é um lugar muito, muito interessante, onde as pessoas têm experiências muito positivas. Então, se alguém quiser conhecer, ter interesse, a gente tem um delivery, entrega em 90 minutos em qualquer lugar em São Paulo. Mas eu acredito que hoje o contato mais fácil seria via redes sociais ou na loja mesmo em São Paulo. Excelente. Eu não sou muito de rede social, porque o meu trabalho assim é mais... E as minhas publicações no Instagram é muito quando eu quero gerar uma reflexão sobre um evento que eu tô vendo com os animais. Entendeu? Eu sempre coloco algo que me bateu ali naquele momento, que eu gostaria de comunicar aquilo, né? Então, se você pegar todas as minhas publicações aí do Instagram, ela vai ter esse tipo de comunicação, né? Então, eu gosto de gerar reflexão. Gosto de estar aberto, assim, às vezes as pessoas têm esse receio, sabe, de você abater aquilo que você cuida. E eu faço uma pergunta muito simples, sabe? Você gostaria de morrer bem cuidado ou mal cuidado? A pergunta é a mesma. Só que o diferencial é que nós podemos morrer depreciativos. E o animal, ele vai justificar muito a morte dele se você levar ele ao maior status. Eu gosto de chamar eles assim, nomear eles como atleta de alta performance, evidentemente para a finalidade que ele se destina. Então, performar um animal, né, para o melhor momento dele, que é o momento da insensibilização, assim, o último momento da vida dele, é você ter os devidos cuidados com ele ao longo da vida dele e colocar ele naquele status que ele merece. Então, você... para que ele tenha mais significância após a morte dele, que eu acho que isso é legal. Sim. Porque ele veio, se você pegar a cadeia alimentar, né, ele veio para a servidão dele é comida, né? É nutrir. Então, é nutrir. Então, eu acho que isso você tendo esse cuidado para levar ele, cuidar da vida dele, para que na hora após a morte dele, ele ser mais importante, ser ovacionado, ele né? deixa um legado, né? E é gozado porque tem alguns animais, né, que normalmente hoje, assim, eu tô comendo muitos desses animais que eu evoluo ele mais, assim, né? Então, tô dando esse direito, né? E aí, às vezes, assim, eu, mesmo sozinho e tal, e somente à noite, isso que eu gosto de comer, só a carne e tomar um vinho para dormir. Aí eu vibro com aquilo e falo assim, pô, cara, foi foda, né? O pior é que é assim mesmo. Caralho, meu, eu vou dormir feliz pra caramba. Vou dormir feliz pra caramba. Yeah. Puta, vale a pena, cara. Eu sabia que você ia causar esse bem-estar, assim, sabia? Fazer essa transformação. Pô, e aí você dorme legal e acorda legal pra caramba. E aí, quando você prova a carne, você fala, tá, já entendi a história inteira. E essa é a parte mais legal, né? Sim. Porque aí, quando você prova, você realmente consegue ver, sentir, né? Tudo isso. A gente fez um teste cego outro dia na loja e com todos os funcionários e, assim, foi mágico. A gente comprou um chorizo de uma outra marca e colocou o chorizo da Bife Passion. Ninguém errou e era assim, não tinha tudo, até na hora de fazer, assim, olha a textura da carne, olha como muda, olha aqui, olha como essa escurece, essa aqui não, olha, tudo. O então, cheiro, assim, né, que causa no ambiente. Tudo, então, assim, é isso, sabe? Algumas pessoas reclamam, olha, vocês me ferraram, porque agora eu só consigo comer bifação, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Mas o importante é ter deixado esse gostinho também. Eu falei, gente, olha, não dá pra gente ter tudo. Mas o que a gente puder fazer aí também pra proporcionar uma melhor experiência pro cliente, a gente vai fazer sempre. Então, é o que eu falei, a nossa história tá só começando. Ainda vão vir mais cenas dos próximos capítulos em breve. Excelente. E tem como vocês terem carnes da bifação na loja de vocês pelo Brasil, né? Vocês fazem... A gente vende no Brasil todo hoje. Perfeito. A gente tem alguns restaurantes, boutiques próprias tem só em São Paulo, mas a gente revende para outros compradores. Então a gente tem no Nordeste, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, no interior, Belém. Tem vários clientes. No nosso site tem todos os lugares onde a gente fornece para ele entender onde. Excelente. Então aí quem tá assistindo e ficou com vontade de revender ou experimentar, tem possibilidade. Não é impossível. Gente, então, vou fechar aqui o nosso podcast. Senhor Amadeu e Dona Lourdes devem estar felizes com o que vocês fizeram com o mercado da carne. Acho que isso aí é super impactante
e vai continuar impactando ainda mais pelos próximos planos que vocês ainda têm para fazer. E, gente, queria agradecer a todos vocês que estão curtindo com a gente até aqui. Compartilhem com seus amigos, seus colaboradores, as pessoas que você gosta. Acho que esse papo foi muito mais sobre vários assuntos, que não somente carne. Então você pode... Eu falo que muitos assuntos aqui são só para quem é da cadeia da carne, então assim não vai interessar muita gente, mas às vezes esse assunto vale você compartilhar desde seus filhos até qualquer pessoa que você conheceu na rua. Enfim, dá para você compartilhar e você conseguir vibrar na energia dos pensamentos que foram passados aqui, vai colaborar para a sua vida profissional, pessoal, enfim, tudo que puder. Então, agradeço a presença. Agradeço, pessoal. Obrigada. Deus, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.